Vibe Mundial FM. Rezar. O que é rezar? Rezar é uma conversa, né? Vamos dizer até que na melhor das hipóteses, é uma conversa com Deus. Talvez até alguns de vocês falem, não, eu converso, porque quem tem uma visão religiosa, né, pensa em conversar com Deus. É claro que nós espiritualistas já não entenderíamos Deus como um ser, então você não rezaria para Deus, você rezaria para a natureza, para o universo, para os amparadores, para os mentores, os guias espirituais, não é? Só que a reza, ela tem uma questão. A reza, na realidade, ela te coloca, ela é mais racional. Então, enquanto você reza, na verdade, você está, falando do ponto de vista da neurociência, o seu cérebro está em beta, em frequências de onda cerebral beta. A reza não muda a tua frequência de onda quase, porque ela faz parte de um mecanismo racional que nós usamos quando conversamos normalmente com as pessoas no dia a dia, no trabalho, em casa. Então, na verdade, as rezas, elas são conversas mentais, como se fosse uma conversa telepática. Você está conversando, né, com quem você sente ou julga que esteja escutando, na verdade, do outro lado, e aí você tem uma conversa entre você e esse outro ser, esperamos que seja um ser de luz, né? Tem que ser, né? Não é possível. E aí um ser de luz e você está ali conversando com esse ser de luz. A conversa, galera, ela por ser racional, geralmente as pessoas rezam pedindo apoio, auxílio, ajuda ao divino, aos mentores, aos amparadores, aos guias, como eu disse, alguns para anjos ou até para santos, né? Na verdade, quando você faz isso, na reza, presta muita atenção nisso, que é uma chave de ouro do programa Entre Vidas de Agora, que eu quero ensinar para vocês, tá? A reza, ela é um pedido, então ela direciona o que você quer. Mesmo quando você agradece, você direciona o que você está agradecendo. Então, na reza, o teu lado, as suas memórias estão ativas, por isso que o teu lado racional, durante uma reza, o tempo inteiro está presente. Tá bem? A reza é isso, portanto, é o nosso lado ainda racional, transportando para o invisível as nossas conversas com os visíveis, né? Então você transporta as mesmas atitudes e posturas que você tem aqui no plano físico com as pessoas para quem você acredita que esteja te escutando do outro lado. A reza, portanto, galera, aí vamos lá, vamos definitivamente tentar tirar essa dúvida que me perguntam muito, né? Mas eu sempre surgem pessoas novas perguntando de novo, né? Normal. Mas olha só, a reza, na realidade, quando me perguntam, Marcelo, mas e rezar ajuda? Rezar quase não tem efeito espiritual. Para não dizer que não tenha nenhum efeito, o efeito maior que ele tem é psicológico. Porque quando você reza, os mentores podem até te escutar. Eles podem estar do teu lado e te escutar, mas eles vão te escutar enquanto pessoas que eles são. São pessoas. Os mentores são pessoas, né? Ou seja, você não alcança a frequência da energia divina na natureza, no plano espiritual, de um modo geral. Você não chega a alcançar. Numa reza, você pode até ter o mentor te escutando, mas isso não quer dizer que ele consiga te ajudar. Ele pode até tentar te ajudar, mas a reza, normalmente na reza, existe um sentimento de ser menor. Geralmente quem reza se coloca, é um condicionamento da religião, das religiões, colocar a pessoa numa atitude que eles chamam de humilde. Então você tem que ser menor, né? Um reles pecador, o que é terrível. Ou seja, mesmo que você não acate mais o conceito de ser um pecador, você ainda pode ter o condicionamento de se dirigir à espiritualidade se colocando menor, como quem lá no fundo você quer criar em Deus uma espécie de compaixão. Como se, vamos supor até que Deus existisse
dessa forma que essas pessoas imaginam, né? Os religiosos, né? Um Deus superior, eu não vejo assim. Mas vamos supor que ele existisse. Ele não seria já perfeito? Por que ele precisaria da reza contínua, da repetição? Pior ainda, a reza por repetição. Então, por que ele precisaria da repetição de uma reza para que ele fosse atendido? Não é como se Deus falasse assim, ó, tem que pagar aí a tua parte na sua devoção, tem que provar para mim a sua devoção. Gente, se Deus existisse dessa forma, Deus seria perfeito o bastante para saber a fé, qual é a fé real daquela pessoa. Não precisaria de uma reza, muito menos da repetição delas. Vocês estão me compreendendo? Ou seja, na verdade, a reza, ela não traz uma elevação vibracional. É uma conversa com uma entidade como você conversa com uma pessoa. Ela não tira você do estado de ondas cerebrais beta. Ela não tira, tá? O que a reza pode ajudar, então? Qual é o máximo que uma reza pode ajudar? Ela pode ser terapêutica. Porque quando a pessoa reza, ela sente que está, de alguma maneira, ela está refletindo. Então, muitas vezes a reza pode ter um efeito terapêutico. A pessoa, ao rezar, ao falar alto ou baixo, ou em pensamento, o que ela quer, de uma certa maneira, normalmente é nas rezas que a pessoa abre mais os segredos dela, né? Então, olha, eu fiz isso de errado, eu fiz isso de certo, me magoaram, fizeram de errado comigo. Então, na verdade, a reza, ela pode ter até mesmo um efeito terapêutico, mas não tem um efeito efetivamente espiritual. Tá dando para entender, gente? Bem explicadinho? Para vocês entenderem direito, vamos chegar agora na oração. São 3 formas que eu quero diferenciar: rezar, orar e meditar. Nós vamos entender durante o programa toda essa sequência. Vamos para a oração. A oração já é diferente. Na oração, você começa a entrar num nível de beta para alfa. Você começa a entrar num estado diferente da consciência. Sabe qual é o grande diferencial do momento em que você alcança o que nós podemos de verdade chamar de oração? É quando você não está mais conduzindo uma ideia. Por exemplo, na reza, você conduz uma ideia. Na oração, não. Na oração, você apenas deixa o sentimento tomar conta. Então, quando você ora, na verdade, não precisa nem usar palavras, ou use palavras espontâneas, né? Você que sabe, ou você usa, às vezes... Eu acho meio delicado usar, às vezes, rezas decoradas, né? A não ser que elas sejam decoradas há muito tempo e já se tornaram uma coisa muito, muito fácil para você. Porque rezas decoradas podem incorrer... aliás, eu acabei até usando o termo reza, porque normalmente o que é decorado é reza, não é oração. A oração verdadeira é uma elevação da frequência de ondas de beta para alfa. Na oração, a frequência se eleva. Então, eu posso dizer para vocês que na oração existe uma entrega da tua parte. Você se envolve no sentimento de amor de Deus, do amparo. Você se envolve, você se deixa envolver, você se deixa ser cuidado, digamos assim, pelos amparadores, né? Na oração, predomina então o quê? A frequência do sentimento, enquanto na reza ainda as ideias racionais são mais prevalecem, são mais importantes. Na oração, o sentimento prevalece, né? Na oração, portanto, existe um grau, como eu disse, de entrega maior. O sentimento te conduz na oração, ok? Vamos falar agora então o que acontece com a oração. A oração, ela sim, pode te colocar em sintonia, em rapport com frequências mais elevadas, muito mais do que a reza. A reza pode não te levar a quase nada do ponto de vista espiritual. Por isso que as pessoas tem até um ditado popular que fala assim: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Porque a pessoa reza pedindo ajuda como um coitado, como vítima, mas ela, na verdade, em termos de oração, a frequência da oração dela tá negativa. Então ela acaba entrando em frequência mais com os obsessores,
com o lado negativo da história do que com o lado positivo dessa história, ok? Então, esse ditado tem sentido. Por que quanto mais reza, mais assombração aparece? Porque você não está no sentimento verdadeiro do amor, do alto amor, onde o amparo consegue ajudar você de verdade, onde o Deus, através dos amparadores, através da natureza, conseguem de verdade te ajudar, entende? Então a oração, ela é de alto nível, ela eleva a tua frequência vibracional, ok? Vibe Mundial 95.